Paz e bem, irmãos e irmãs. Que alegria celebrarmos juntos a festa da transfiguração do Senhor. Que a luz de Cristo transfigurado ilumine a nossa vida e dissipe toda a escuridão do nosso coração. Nesta quinta-feira, somos levados ao alto do Monte Tabor, onde Jesus se transfigura diante de Pedro, João e Tiago. Uma cena extraordinária, repleta de glória e mistério, que nos revela Jesus como Filho amado do Pai. A liturgia nos convida a contemplar Jesus, escutar sua palavra e deixar que a luz da sua glória fortaleça nossa fé para descer do monte e viver a missão no cotidiano. Preparemo-nos para subir esse monte espiritual. Busquemos a graça necessária para vivermos a nossa vocação e celebremos com fé. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Treva e nuvem o rodeiam
Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da Transfiguração do Senhor, uma profunda experiência de luz. Na primeira leitura, Daniel contempla o Filho do Homem recebendo um reino eterno. No salmo que hoje cantamos, proclamamos que Deus é Rei. E no Evangelho, Pedro, Tiago e João veem esse Rei, Filho amado do Pai, revelando sua glória no Monte Tabor. Por alguns instantes, os discípulos veem além da aparência comum de um homem. Veem que aquele Jesus que caminha com eles, que ensina, que cura e que acolhe, é também o Filho amado do Pai, o Senhor glorioso. Essa manifestação acontece antes da paixão. Jesus sabe que os discípulos ainda verão a cruz, o sofrimento, a rejeição e a morte. Por isso, a luz do Tabor prepara o coração deles para a noite do Calvário. É como se o Senhor dissesse: Quando vocês me virem humilhado, ferido e crucificado, não se esqueçam de quem eu sou. A cruz não apagará a minha glória. O sofrimento não terá a última palavra. Isso toca profundamente a nossa própria vida. Também nós precisamos guardar no coração as luzes que Deus nos concede, porque existem dias de escuridão. Há momentos em que rezamos com alegria, sentimos paz, percebemos a presença de Deus. Mas há também momentos de cansaço, provação, doença, medo, conflitos familiares, silêncio interior. A fé amadurece quando não se apoia apenas nas emoções vividas no monte, mas permanece fiel também no caminho difícil da descida. O Evangelho diz que no monte aparecem Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas. E a voz do Pai ressoa dizendo: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Veja que ele não diz apenas: admirem-no
ou contemplem sua luz. O Pai diz: escutai-o. Queridos, esta é a grande orientação da festa de hoje: escutar Jesus. Muitas vezes queremos sinais, respostas rápidas, confirmações sensíveis, mas Deus nos aponta um caminho concreto: escutar o Filho amado. Escutá-lo no Evangelho, na oração, na Eucaristia, na Igreja, na consciência bem formada, nos irmãos que precisam de nós. No Evangelho, Pedro, encantado com o que vê, diz: Senhor, é bom ficarmos aqui. E realmente era bom, mas a missão não termina no monte. Jesus não permite que aquela experiência se transforme em fuga da realidade, pois Ele é a luz que ilumina vidas, vidas que refletem a sua luz, mas que também atravessam noites, que carregam cruzes. Por isso, queridos, Pedro, Tiago e João podiam descer do monte. Por isso, nós também podemos descer do monte. Podemos, depois da contemplação, viver o serviço. Podemos, depois da oração, viver a missão. A oração não nos tira do mundo para que nos escondamos dele. A oração nos transforma para voltarmos ao mundo com mais fé, mais amor e mais coragem. Quem encontra Jesus de verdade aprende a olhar diferente para a família, para o trabalho, para as dificuldades, para os pobres, para os sofrimentos e para as responsabilidades. Hoje, peçamos a graça de subir com Jesus ao monte da oração, contemplar sua luz, escutar sua voz e depois descer com Ele para viver a fidelidade do dia a dia. Porque a verdadeira luz de Cristo não nos afasta da vida. Ela nos dá força para atravessá-la com esperança. Ela nos dá a graça para que a nossa vida se torne encontro, testemunho e missão. Oração. Senhor Jesus, Filho amado do Pai, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração. Nós te contemplamos hoje no alto do monte, envolto em glória, luz e majestade. Tu és o Senhor da história, o Filho do homem anunciado pelos profetas, o Rei cujo reino jamais passará. Nós nos colocamos diante de ti com humildade e te pedimos: ilumina, Senhor, as sombras do nosso coração. Nos momentos de dificuldade, lembra-nos da tua glória. Quando a cruz pesar, sustenta-nos com a certeza de que a dor não terá a última palavra. Quando a fé se enfraquecer, faze-nos ouvir novamente a voz do Pai dizendo: escutai-o. Ensina-nos a subir contigo ao monte da oração, mas também a descer contigo para a missão de cada dia. Que a tua luz transforme nosso olhar, purifique nossas escolhas e renove nossa esperança. Não permitas que busquemos apenas consolos passageiros. Dá-nos uma fé firme, capaz de permanecer contigo na luz do Tabor e também no caminho da cruz. Tu que és luz verdadeira, transfigura nossa vida e faz de nós sinais da tua presença no mundo. Nas cidades grandes, aproxima os que estão distantes e faz nascer comunidades vivas, fraternas e missionárias, e ajuda-nos a viver a nossa vocação. Amém. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a luz de Cristo transfigurado ilumine o seu coração e lhe dê força para escutar Jesus em cada passo deste dia. Lembre-se, Jesus é o Filho amado do Pai. Escutai-o. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma quinta-feira iluminada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser, paz e bem.